mas além de resolver as questões, né, de falar um pouco sobre as estratégias de leitura e de compreensão das questões, nós pensamos em tratar também de algumas temáticas que são cruciais para a interpretação de qualquer texto, para além do Enem. Para a interpretação de qualquer texto, há alguns assuntos, alguns conteúdos que são muito importantes. Então, hoje, nessa aula de interpretação de texto, eu vou falar sobre os gêneros textuais, falar um pouco sobre o que são os gêneros textuais. Logo em seguida, eu vou responder algumas questões, e essas questões foram selecionadas de acordo com essa temática dos gêneros textuais, e o professor Matheus, que vai chegar logo em seguida, ele ainda não chegou porque houve um contratempo, mas ele vai tratar sobre as funções da linguagem. Funções da linguagem, assim como gêneros textuais, perpassam todas as questões de linguagens, ainda que não sejam não sejam questões diretas sobre gêneros textuais. É interpretação, é texto, esses dois assuntos estão lá. E se você sabe do que se trata, tem conhecimento disso, você consegue tirar de letra. Então, meu nome é Sidney Martins, e sobre a interpretação de texto, eu vou falar de gêneros textuais. Eu começo aqui, deixa eu só ver se tem... Eu começo aqui com esse texto. Acho que todos vocês conhecem esse texto, né? Esse texto que quem escreveu pretendia que fosse um bilhete, mas acabou se tornando um meme, e depois motivo para música e para... eu tenho que sair. Eu tenho que aceitar as pessoas, então acho que não vou conseguir ficar com tela completa. Deixa eu aumentar aqui. Eu não consigo. Deixa eu ver como é que eu vou... como eu vou mexer nessa coisa, porque se eu deixar na apresentação total, eu não consigo aceitar as pessoas que entram. Sidney, deixa por enquanto assim no Zoom, tá rolando para ver. Tá bom então. Certo. Então, eu vou tentar aqui deixar o mais nítido possível. Então, eu trago essa imagem de um bilhete, e vocês todos devem conhecer. Foi um bilhete no início, mas que se transformou em meme, como eu disse, estampa de camisa e trecho de música, e está em todo lugar, e ainda vive por aí. Então, eu trouxe esse texto para abrir essa aula, porque a pessoa que escreveu, né, que produziu esse texto, dá uma aula do que seja gênero textual. Eu trago aqui a manchete e o lead de uma notícia, que é gênero textual, do G1 São Paulo, foi publicado em 2018, em dezembro de 2018, e traz algumas informações interessantes. É verdade esse bilhete, né, o meme, foi apontado como um dos memes mais buscados do ano, no caso, o ano de 2018. Esse meme é de 2018 e foi produzido por Gabriel Luca, um menino de 6 anos, de Bocainas, se não tiver nenhum acento, se eu não tiver esquecido de algum acento, é isso, São Paulo, e ficou famoso nas redes sociais, como eu disse, né? Tá em tudo que é canto. Então, veja, eu trouxe esse exemplo interessante de bilhete para mostrar como tratar de gêneros textuais, assim, é algo do nosso cotidiano. Seja dos textos mais comuns do nosso dia a dia, como no caso do bilhete, como as nossas mensagens no WhatsApp, até aqueles textos mais incomuns que a gente escreve, seja para a escola, ou seja para as profissões específicas, para áreas específicas. Tudo que é texto, sempre que a gente escreve um texto e tem algum objetivo social para escrever esse texto, tem algum objetivo, a gente está tratando de gênero textual. E aqui uma criança de 6 anos já mostra
como ele tem a consciência de como deve ser estruturado esse gênero específico aqui, que é bilhete. Então, veja, já pela estrutura, ele fala senhores, deixa eu só liberar aqui, senhores, no início, senhores pais. Amanhã não vai ter aula, porque pode ser feriado. Assinado Tia Paulinha. É verdade esse bilhete. Então, veja aqui, ele provavelmente, por onde ele circula, na escola, provavelmente a professora e a escola se utiliza desse gênero para se comunicar com os pais, para tratar de assuntos da rotina escolar. Então, ele percebeu isso, ele percebeu a natureza do gênero, qual o objetivo do gênero desse tipo de texto, se utilizou desse gênero para tentar enganar a mãe, né, e seguiu a estrutura desse gênero, com os senhores pais, que seria o vocativo no início, e depois vem o corpo do texto, explicando qual é a informação, porque esse texto é informativo, e ao final ele ainda mostra uma assinatura de Tia Paulinha. E essa última parte, que não é própria do gênero, e é o que faz desse texto um meme até hoje, é verdade esse bilhete. E veja que, inclusive, ele tem essa consciência de que talvez o texto que ele produziu não respondesse algumas características necessárias para que fosse legitimado, para que esse texto fosse legítimo. E aí, buscando a legitimação desse texto, mostrar que ele era real, ele precisou explicitar isso. É verdade esse bilhete. Porque, claro, provavelmente ele deduziu a suposição de que, pela letra dele, veja, um menino de 6 anos, ele está se alfabetizando, a letra que ele usou, talvez ele pensou que poderia ter escrito alguma coisa errada, como o bilhete em vez de bilhete. Então, prevendo que esse gênero não seria visto como legítimo, como verdadeiro, ele teve que explicitar isso. Então, veja como a sacada desse menino de 6 anos que se utilizou desse gênero para tentar algum objetivo. E sempre que a gente escreve textos com objetivos, para agir de alguma forma. Então, passando aqui para, depois desse primeiro momento, eu trago esse slide que trata do que é, então, um gênero textual. Então, eu falei sobre o bilhete, o próprio bilhete, depois ele se transformou no meme. Eu ainda trouxe uma manchete de uma notícia falando sobre esse gênero, e tudo isso, inclusive isso daqui, essa aula expositiva que eu estou dando, tudo que diz respeito à língua, seja oral, seja escrita, é um gênero. Então, o que são os gêneros? Gênero, a gente pode pensar assim, muito superficialmente, como eu quis mostrar nesse slide, que gênero é a etiqueta que a gente dá aos gêneros. É o nome que a gente dá a esses gêneros. A gente vê um texto e a gente já tem a necessidade de classificar esse texto em alguma categoria. Esse texto parece ser uma notícia, esse texto parece ser uma receita. E então, os gêneros, mais ou menos isso, a gente vai ver que, claro, tem alguns critérios para classificar os gêneros, mas, basicamente, gênero seria essa etiqueta. Veja que essa disposição que eu tentei mostrar nessa apresentação é como se eles estivessem criando uma rede que se expande para além da apresentação, porque a ideia de que existem muitos gêneros, aqui só foram alguns assim, que veio à mente no momento da elaboração. Existem vários gêneros, existiram gêneros que deixaram de ser usados, existem gêneros mais comuns e menos comuns, e existirão gêneros que a gente conhece e que desconhece, porque gêneros surgem e deixam de ser usados também a depender das nossas necessidades de comunicação. Então, essa ideia de rede, nós estamos assim enredados nessa rede de gêneros, de tipos de texto, e há vários, incontáveis, diria assim que ao infinito, porque assim é insondável a necessidade comunicativa que os seres humanos tiveram, têm e terão no futuro. Então, os gêneros aparecem como tipos de textos que respondem às nossas necessidades comunicativas. Aí eu trouxe
alguns exemplos: diálogo, seja um texto verbal, escrito ou oral, é bom que você faça essa distinção, seja uma entrevista oral, seja uma entrevista escrita, seja uma aula expositiva oral, seja um diálogo oral ou aquele diálogo que tem no livro, no romance, isso é gênero. E também existem aqueles gêneros mais da nossa vida cotidiana, como é o caso do bilhete, do diário, das mensagens no WhatsApp, sejam esses textos que circulam nas mídias, como notícias, crônicas, anúncios, etc. Então, sabendo que, basicamente, trazendo essa analogia, que eu gosto das analogias, trazendo essa analogia que gênero é a forma que a gente tem de etiquetar os textos, de dar uma identidade para o texto, é importante que se diga que não dá para conhecer um gênero, ou melhor, você só consegue identificar um texto se você souber mais características. Você só vai saber identificar se um texto é uma notícia, se você sabe o que faz desse texto uma notícia. E é isso que eu trago esse checklist, ou em português, uma lista de itens, para você perceber quais são as características que fazem um gênero ser determinado gênero, que faz uma notícia ser uma notícia, o que faz um artigo de opinião ser um artigo de opinião. Eu vou aqui liberando as pessoas. Então, o primeiro ponto que a gente precisa pensar, qual a finalidade desse gênero? Então, qual é a finalidade? É informar, é convencer, opinar, instruir. Quem acompanhou a aula da competência 4 que eu dei no workshop, pode lembrar que eu falei que escrever é agir. Sempre que a gente precisa escrever um texto, ou mesmo falar, produzir um texto oral, a gente faz isso, produz esse texto com algum objetivo comunicativo, e a gente age por meio dos textos, a gente comunica por meio deles. Então, esse agir por meio de textos pode ser representado por esses verbos no infinitivo. Então, esse texto, uma notícia, serve para quê? Para informar, convencer, opinar, instruir. Então, sempre que pensar num texto, para saber qual é a finalidade desse texto, você pense num verbo: é instruir, é convencer, é informar, e essa vai ser a sua finalidade, a finalidade da produção desse texto na sociedade. O segundo ponto: como se estrutura gráfica e linguisticamente esse texto. Então, como se estrutura mesmo como ele está organizado. Aqui eu trago a questão do layout. Aqui no final, layout, é mesmo como o texto está organizado na página. No caso do poema, por exemplo, o poema é um gênero, e ele está organizado como na página? Centralizado. Como é que uma receita se estrutura? Ela é dividida em partes. Primeiro vem os ingredientes, depois o modo de preparo. Então, veja que todos os textos têm alguma estrutura específica, o layout, ou seja, como ele é organizado na página, seja na página ou, se no caso de gêneros digitais, né, na tela do computador. Então, isso tem a ver com a estrutura, e além disso, como é que ele se estrutura linguisticamente. Ele é verbal ou não verbal, ou seja, verbal, escrito ou falado, ou não verbal, ou melhor, a mescla desses dois. Por exemplo, as propagandas mesclam tanto a língua escrita, a linguagem verbal escrita, quanto a linguagem não verbal, as imagens, e faz esse casamento, como a gente vai ver também mais à frente alguns outros exemplos. Além disso, se ele é oral ou escrito, porque o verbal pode ser tanto oral quanto escrito, e o registro, se ele é formal ou informal. E aqui pontuando que a gente é levado a achar que toda fala, todo texto que a gente produz oralmente é informal. Mas isso não é verdade. Existem os gêneros orais que são menos formais e mais formais. Por exemplo, numa defesa de um doutorado na universidade, ou, por exemplo, numa entrevista de emprego, a linguagem, o registro dessa linguagem vai ser mais formal do que uma conversa que eu tenho com o meu amigo. Então, até na língua falada, na oralidade, a gente tem
Ah, também não é formal ou informal, é um espectro do menos formal para o mais formal. Até na escrita também. A gente não escreve só formalmente nas redes sociais, a gente escreve informalmente. É tanto que a gente usa abreviações e gírias. Então, também na escrita a gente pode escrever do menos formal até o mais formal. Para adiantar um pouco, o terceiro ponto trata de quais temáticas. Por exemplo, no caso do bilhete, o bilhete trata de uma temática assim as rotinas escolares daquela criança, entendeu? Então, um texto jornalístico trata, no caso a notícia, trata de fatos do cotidiano. Deixa eu ver, as propagandas tratam geralmente do mercado, do produto, de um produto específico ou um serviço. Então, a gente precisa pensar também qual a temática do texto e como é tratado, quais são as intenções e as ideologias que se materializam na produção desse texto. Aquele texto que o menino fez, o bilhete que ele fez, era um texto inocente, só que não, né? Havia uma intenção para aquela escrita, entendeu? Então, a gente precisa também pensar nisso, que os textos são produzidos com intenções, com intencionalidades e com ideologias. Porque em tudo existe ideologia, e principalmente na escrita, na produção de textos. O último ponto, por onde circula, pensar quais esferas da sociedade esse texto é produzido, em quais esferas. É na esfera mais da vida privada, por exemplo, um bilhete que você troca com os pais, uma mensagem que você troca com os seus conhecidos, seus contatos ali no WhatsApp, ou é um texto que você escreve, por exemplo, para se comunicar com o seu professor, ou se comunicar com o governo. É um texto que circula, por exemplo, num jornal, ou é um texto que circula no meio jurídico, leis, petições e tudo mais. Então, pensar em que esfera da sociedade esse texto circula. Outra coisa, veículos de comunicação. Como ele é veiculado? É pela televisão, é pelo site da internet, é pelo rádio. Outra coisa, o suporte, ou seja, onde afixamos o texto. Uma notícia vem onde? Vem no papel, vem no site da internet. Deixa eu ver, um anúncio. Um anúncio publicitário, um folder, geralmente vem numa folha de papel. Dificilmente vem numa caixa, vem numa folha de papel. Então, todos esses pontos desse checklist servem para a gente criar uma intimidade com o gênero e saber para além dessas etiquetas que nós damos, saber para além do nome desses gêneros. E aqui, antes de partir agora para a resolução das questões, eu trago só alguns textos, alguns gêneros textuais que caíram no Enem. Como eu disse, gênero faz parte da prova como um todo, de linguagens, porque tratou de texto tem a ver com gênero. Então, apareceu no Enem, essas imagens são ilustrativas e eu trouxe algumas imagens que têm a ver com o momento. Infográfico, que é esse tipo de gênero que a gente mistura, é aquela mistura que eu falei, do verbal escrito com o verbal, ou não verbal, melhor dizendo, as imagens, as ilustrações, as cores. Então, aí está falando sobre a questão da Covid e é o que a gente vê na televisão, nos jornais, sobre a prevenção. Campanha também já caiu no Enem, já apareceu no Enem e aparece bastante. Eu não fiz uma análise exaustiva, ou seja, eu não peguei todos os Enems desde 2009, fiz uma análise bem atenta. Eu passei o olho, pelo menos pelas últimas 3 provas, e tirei os que são mais comuns. Eu ainda não terminei minha parte. Então, campanha publicitária também, essa é a casa de campanha de vacinação, e ultimamente, nesses últimos tempos, a gente vê bastante esse tipo de gênero, que é a campanha publicitária, e aqui esses outros gêneros, que são gêneros escritos, eu trouxe esses dois que mesclam a linguagem verbal e não verbal, e aqui do lado tem os que são predominantemente verbais escritos. Pode vir uma imagem ou outra, mas eles se caracterizam por ser verbais. Então, a resenha crítica, né, a notícia, o cartaz, a crônica, o poema. Então, aqui é só
um apanhado geral, não fiz uma análise assim, exaustiva das provas do Enem, só para vocês terem uma ideia. Lembrando que eu vou deixar esse material disponível no grupo do WhatsApp. Então, como são trabalhados os gêneros no Enem? Talvez vocês já estejam assim, carecas de saber, de conhecer algumas dessas questões que eu vou passar aqui, mas é mesmo só para uma abordagem diferente, né? Essa eu vou tentar ao máximo, devido ao tempo também, que eu não quero ultrapassar muito o tempo que a gente tinha marcado e tinha organizado, eu e o professor Matheus. Então, vou tentar não ler o texto. Mas eu não quero dizer que não seja importante ler o texto na hora da prova, certo? Às vezes, talvez você consiga responder sem precisar ler o texto como um todo, se utilizando de estratégias de leitura. Meu Deus, estou esquecendo de liberar o povo. Talvez vocês consigam responder sem precisar ler o texto todo, mas é importante que se leia em alguns casos para ter certeza, né, da resposta. Então, veja, vocês também já devem conhecer a estrutura do Enem, claro. Vem sempre o texto base, vem o enunciado ou o comando, que é essa frase, que geralmente é uma frase para ser completada pelas alternativas, vem essas alternativas, uma só é o gabarito, ou seja, a alternativa correta, e o restante é interessante, inclusive, que são chamadas de distratores. Então, distratores quer dizer que são alternativas pensadas, críveis, ou seja, que expressam uma verdade, que podem ser a alternativa correta. Quem elabora esse tipo de item da prova do Enem, não pensa em alternativas muito bestinhas. Elas são distratores, ou seja, quer tirar sua atenção da resposta correta, e só mesmo quem faz uma análise das questões é que vai conseguir responder. Então, partindo para a análise dessa questão, o enunciado ou o comando fala o quê? Os gêneros textuais podem ser caracterizados, entre outros fatores, por seus objetivos. Então, aqui traz objetivos. Sempre procurem a palavra-chave ou termo-chave do comando. O que é que ele pede de você, esse comando? Os objetivos. De quê? Do texto. Qual é o objetivo do gênero? E aí, esse gênero, ele não fala qual é esse gênero. Você vai precisar identificar qual é o gênero e dizer qual é o seu objetivo. Foi o que a gente viu lá. Qual é a finalidade desse texto? Esse texto foi produzido para quê? Com que objetivo? Então, esse fragmento é um ou uma. Então, diferentemente daqueles textos que misturam linguagem verbal e não verbal, esse daqui não tem linguagem não verbal nenhuma. É só verbal. E aí você precisa ou ler o texto todo para tentar entender, ou se utilizar de algumas estratégias. Nesse caso específico, vejam só, essa informação que eu fiz questão de deixar maior, para vocês visualizarem, espero que todos estejam vendo bem. Disponível em www.odevoradordelivros.com, e aí o acesso. Isso é a fonte. Todo o texto que é usado no Enem vem com a fonte no final, ou seja, de onde foi tirado esse texto. E nesse caso específico, a fonte dá uma informação muito preciosa para a gente. Veja o nome do site, O Devorador de Livros. Então, a gente não sabe qual é o nome do gênero, qual é a etiquetinha dele, mas a gente vai tentar etiquetar. A gente já sabe de onde ele foi tirado. Se foi no site que fala sobre livros, O Devorador de Livros, então a gente já diminuiu o nosso horizonte de expectativas, então a gente já sabe mais ou menos o que é. Vamos partir para as alternativas. A é uma reportagem, pois busca convencer o interlocutor da tese defendida ao longo do texto. Bom, aí você vê reportagem. Reportagem é um gênero, ok, mas busca convencer o interlocutor da tese defendida. Você precisa perceber, reportagem tem esse objetivo? A reportagem tem o objetivo de convencer? Não, ou pelo menos não necessariamente. A reportagem é um texto jornalístico feito de maneira impessoal, uma linguagem impessoal, que não mostra a opinião de quem escreve e nem pretende convencer ninguém. Mostra
informações sobre os fatos do cotidiano, sobre as temáticas sociais. Então, veja que a reportagem poderia até ser, mas a explicação do que é reportagem já descarta essa alternativa. A letra B, o resumo, pois promove o contato rápido do leitor com a informação desconhecida. Essa eu vou deixar em suspenso, porque pode até ser, mas aí depois a gente vai voltar no texto para ver se é isso mesmo. Letra C, sinopse, pois sintetiza as informações relevantes de uma obra de modo impessoal. Outra coisa que a gente vai deixar em suspenso. D, instrução, pois ensina algo por meio de explicações sobre uma obra específica. Esse texto, será que foi criado para dar instrução? A gente pode pensar assim, não que seja todos os gêneros, mas, por exemplo, um manual de instruções, uma lei que dá instruções de como você deve agir. Tem esse formato? Acho que não, né? Essa é menos provável. E a letra E é uma resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica. Então, eu não vou ler o texto todo, mas veja, a primeira linha, a trajetória de Liesl Memger é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática. Aqui, quem já tem um contato, inclusive, com conhecimento de mundo, pode saber que está falando da menina que roubava livros. Mas veja, então a gente sabe que vai tratar de um livro, porque é o Devorador de Livros, foi tirado desse site. Venha para esse último parágrafo, esse segundo parágrafo, né? A vida ao redor é a pseudo-realidade criada em torno do culto a Hitler na Segunda Guerra. Ela assiste à eufórica celebração do aniversário do Führer pela vizinhança. A morte perplexa da violência humana dá um tom leve e divertido à narrativa. Veja isso aqui. Dá um tom leve e divertido à narrativa. Então, veja, a letra B não pode ser, porque o objetivo não é só contar, fazer o leitor ter um contato rápido com informação desconhecida. Ele está dando uma opinião. Quem escreveu está dando uma opinião. A narrativa tem um tom leve e divertido. Letra C é uma sinopse, não porque, veja, modo impessoal. Não foi escrito de modo impessoal, eu não demonstrando minha opinião, pelo contrário. Quem escreveu quer dar sua opinião. Então, resenha crítica. Eu espero que tenha dado para... Não tem, assim, uma fórmula mágica de como interpretar textos, mas veja que eu fui me utilizando de vários conhecimentos para conseguir responder essa questão. A letra E seria a resposta. Resenha, não sei se vocês conhecem resenha crítica, é um texto que é escrito com o objetivo de opinar, de dar opiniões sobre um determinado produto cultural, seja um livro, um filme, uma peça de teatro. Então, alguém consome esse bem cultural e dá a sua opinião, faz um breve resumo do que é e dá a sua opinião, não de modo impessoal, mas de modo pessoal mesmo, porque dá a sua opinião sobre aquilo. Então, seria a resenha. Eu não sei se daria para vocês responderem, colocar as alternativas, não sei, devido ao tempo. Mas essa seria a letra E. Acho que aqui eu não vou ler essa também, mas só deixar claro que essa pede também, veja aqui, função social. E aqui seria interessante uma estratégia para vocês perceberem esses verbos que encabeçam cada uma das alternativas. Porque veja só, é o objetivo do gênero. Esse gênero aqui, a campanha publicitária, a própria questão diz. No outro, você tinha que descobrir qual era o gênero, aqui já foi dito. E a maior parte das questões que eu vi nas últimas provas já dá o nome do gênero. Mas pergunta qual é o objetivo, a função social, a finalidade. E aqui você precisaria perceber, olha, os verbos que encabeçam cada uma dessas alternativas. Porque os verbos, lembra da ação, você escreve textos porque tem algum objetivo, e esses objetivos podem ser representados por verbos no infinitivo. Então, sabendo que é uma campanha publicitária, a campanha publicitária serve para propagar, pode até ser, propagar alguma ideia. A imagem positiva do Ministério Público, se você ler o texto, e aqui é importante que se leia, você vai perceber que não é a intenção propagar a imagem do Ministério, não é essa. Então, poderia ser propagar, mas o restante não poderia ser. Letra B, conscientizar a população que direitos implicam deveres. Deixa em aberto. C,
coibir violações de direitos humanos nos meios de comunicação. A campanha publicitária tem esse poder de coibir? Esse gênero é escrito para coibir? Não, talvez um texto de lei sirva para coibir ações ruins, maléficas para a sociedade, mas uma campanha publicitária não tem esse objetivo, não tem essa pretensão. A D, divulgar políticas sociais que combatam a intolerância e o preconceito. Nesse caso aqui específico, a campanha publicitária não está divulgando as políticas sociais que combatem. Veja que a campanha publicitária pode divulgar, mas o restante da alternativa não condiz com o texto. Então veja que o verbo pode ser, mas a explicação não dá certo. Ou às vezes o verbo não dá para ser e a explicação pode dar. Então veja como é meio bem feita, pelo menos, né? Bem feitas as questões do Enem nesse sentido. A letra E, instruir as pessoas sobre a forma correta de expressão nas redes sociais. Talvez as campanhas publicitárias conscientizar seria o termo correto, porque instruir, a gente pensa, por exemplo, num texto, por exemplo, um livro didático, num manual que serve para dizer o que você precisa fazer, até numa lei mesmo, mas a campanha publicitária não instrui, ela conscientiza. Ela tem um objetivo de conscientizar, e aqui nesse caso vocês conseguiriam responder olhando para os verbos que encabeçam cada questão. Eu estou falando um pouco rápido porque talvez já tenha passado do meu tempo. Nesse caso aqui, específico a 40, veja que nas duas questões anteriores a gente viu a função social, o objetivo do gênero. Por que esses textos foram escritos? Nesse caso aqui específico, a gente está falando da estrutura. Eu trouxe falando da estrutura do gênero. Aqui, eu não vou ler o texto, mas veja o comando. O Twitter é reconhecido por promover o compartilhamento de textos. Nessa notícia, essa rede social foi utilizada, ou seja, o Twitter foi utilizado como veículo ou suporte para um concurso literário. Por causa do, vamos ler aqui no início do texto, olha, em razão da grande repercussão do concurso de microcontos do Twitter da ABL, então veja o que é microcontos. Outra coisa que é importante em relação aos gêneros, você precisa aumentar o seu repertório, é também uma questão de repertório, você precisa conhecer textos novos, textos com os quais você não tem contato. Aí eu trouxe aqui só para ilustração um microconto. É um conto pequeno, pode não parecer, parece uma frase de efeito. Mas veja, nascido no deserto, ainda com sede. Então, é uma narrativa super condensada, que um conto normal desenvolveria essa história em 5, 10 páginas. O microconto conta uma história em poucas palavras, em poucas frases. Então, se você tivesse conhecimento do que é um microconto, você saberia que o que caracteriza esse gênero é a sua estrutura. Uma estrutura é um texto enxuto, com poucas palavras, poucas frases, sem muitos adjetivos, muitas descrições. Então, se você conhecesse o microconto, a característica desse microconto, você conseguiria fazer essa relação com o Twitter, porque o Twitter, pelo menos até 2017, se eu não me engano, no Twitter tinha um limite de caracteres, né, 140 caracteres para você escrever. E depois isso passou para ser o dobro, né, 280. Então, se você tivesse esse conhecimento de mundo atrelado ao conhecimento do microconto, você saberia responder essa alternativa. Porque, veja, a letra A, limite pré-determinado de extensão do texto. Então, essa seria o gabarito, porque, veja que trata de uma questão da estrutura do gênero. Você precisaria saber qual é a estrutura desse gênero, quais são as limitações do gênero microconto. E também saber um pouco conhecimento de mundo, né, do Twitter. E outra questão, pronto, essa é a última questão. Eu já falei sobre a função social do gênero nas duas primeiras questões. A terceira questão, eu falei sobre a questão estrutural, as limitações, né, como o texto deve ser escrito, no caso do microconto, e aqui eu vou tratar de um aspecto linguístico. Os textos, como eu falei lá no checklist, os textos, os gêneros são classificados também pela forma como nós estruturamos esse gênero linguisticamente. Quais são as escolhas que a gente faz linguísticas? E aqui nesse caso, veja, é uma canção, o texto é rápido, mas vocês leiam
aqui nos dados, né, na fonte, é de Cazuza, então é uma canção, eu já posso saber, o próprio comando me diz que é uma canção, e ainda faz uma comparação. A letra da canção identifica-se com o gênero ladainha. E aí, se você tem um repertório do que é o gênero ladainha, que é um gênero religioso da religião católica para fazer um pedido ao Senhor, a Deus, essa letra de canção é essencialmente, identifica-se com o gênero ladainha, essencialmente pela utilização da sequência textual. Sequência textual ou tipos textuais é muito importante, cai muito no Enem, mas a gente precisaria deixar para um outro momento, senão a aula ficaria muito extensa e teria que ser mais 30, 40 minutos só para falar de sequências textuais. Aqui, cada alternativa dá um tipo de sequência textual ou tipo textual. Talvez vocês já saibam mais ou menos o que é expositivo, narrativo e injuntivo, mas eu trouxe porque nesse caso a gente não precisaria saber necessariamente o que significam essas palavras. Se a gente analisar aqui a frase ou a canção, veja só, sabendo que ladainha é um texto religioso de pedido, você faz um pedido, você roga a Deus por alguma coisa, vamos ver aqui na letra da canção. Blues da piedade. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, para essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, lhes ter grandeza e um pouco de coragem. Então veja qual é a característica dessa música que faz essa canção se relacionar com a ladainha, um texto que você roga, que você pede algo a Deus. Já trago aqui embaixo, seria a marca linguística do modo imperativo. Veja só que no segundo verso, não vou dizer verso, o segundo verso, esse eu lírico fala, Senhor, piedade. Aí está implícito o que a gente ouve nas ladainhas, Senhor, tendes piedade de nós. Tendes, ou seja, é uma forma que está no imperativo. Esse eu lírico está se voltando a Deus e fazendo um pedido a Ele. Tendes piedade, está chamando a atenção desse Senhor, desse ser maior, rogando piedade. Então, nesse caso aqui específico, você precisaria ter conhecimento do gênero ladainha e perceber uma marca linguística desse gênero, que é o que? O modo imperativo. Então, a ladainha, e aqui seria a letra C, né, por chamar o interlocutor à participação. Veja que a gente também tem aqui o vocativo. Então, Senhor, eu estou usando o vocativo, eu estou chamando o Senhor, estou chamando a atenção do Senhor. E depois disso eu ainda faço um pedido. Tendes piedade de mim e de nós, que seja. Então, veja que você precisaria ter um conhecimento linguístico para conseguir caracterizar, para conseguir entender essa questão. Então, eu espero que tenha ficado claro que eu trouxe um aspecto do gênero que vocês precisam conhecer, que é a função, qual é o objetivo desse gênero, uma questão que trata sobre a estrutura, quais são as limitações, como é que o texto é organizado estruturalmente, que foi a questão do Twitter, o microconto, e aqui trouxe um aspecto linguístico, como esse texto é caracterizado linguisticamente, quais são as escolhas linguísticas, nesse caso aqui, o uso do modo imperativo. Espero que não tenha, que tenha um gabarito, porque eu vou compartilhar com vocês, espero que não tenha sido tão rápido, mas é que eu tentei ao máximo não querer me estender. Bons estudos, vocês, se tiverem alguma dúvida, ou quiserem tirar alguma dúvida que seja, podem me contatar nesses canais. Então, deixa eu ver, acho que o Matheus já chegou. Vocês... Já estou. Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Pronto, só que participaram aqui, sim, tirinhas cai bastante, de fato, eu não vejo a mente, mas tirinha cai bastante. Inclusive, para um outro momento, uma outra aula sobre interpretação, a gente tem o objetivo de tratar dessas questões que comparam o texto verbal e o texto não verbal. Então, é isso, não quero mais estender com você, Matheus. Desculpa qualquer coisa. Não, sem problemas, eu estava aqui admirando sua aula, sempre maravilhosa. Obrigado, gente. Eu continuo ouvindo você, dá até vontade de passar o meu assunto para você passar também, porque sua aula é sério, muito boa. Gente, eu sou essa pessoinha que não sei se está aparecendo para vocês, é porque está espelhando, eu estou me vendo no espelho aqui de Sidney.
Pronto, eu não sei como é que tá, se vocês estão me vendo direitinho, como é que tá sendo. Eu sou o Matheus, né, um dos professores também do projeto. Eu vou trabalhar hoje a questão dos eu vou trabalhar hoje a questão das funções da linguagem, tá? Então, não é figuras, é funções, é diferente, sim, é diferente. Começa com F, mas são assuntos diferentes. Então, a gente vai ver as particularidades desse assunto e ver como isso normalmente é cobrado no Enem. Ao contrário do professor Sidney, né, porque ele já deu basicamente a forma e a estrutura de como vocês vão analisar a questão, eu também trouxe algumas questões, mas eu queria que vocês fizessem uso das estratégias que o professor passou para a gente poder dar a subsequência, né, nessa questão, para poder ver o que vocês conseguiram depreender das estratégias que o professor passou para a gente ter essa nossa partilha, né, nossa conversa sobre as questões. Tá espelhando, gente? Tá, né? Pronto? Bom, como eu disse, né, só para repetir o assunto, funções da linguagem, e eu, professor Matheus Campos, esse ser humano que vos fala. Eu coloquei novamente isso aqui, que ficou redundante, eu estou tentando entender ainda o porquê eu fiz isso. Eu acho que foi meio patético da minha parte, mas é porque eu achei esse quadro aí bonitinho escrito, eu disse, olha, eu vou botar, é bonitinho, eu vou colocar, quem não gostar que lute, entendeu? E fora Bolsonaro. Bebam água, lavem as mãos, coronavírus longe de nós. Opa, desculpa. Não se pode, então, pensar sobre as funções da linguagem sem antes que a gente fale sobre os elementos da comunicação, né? Então, esses elementos da comunicação, vou beber água. Esses elementos da comunicação, dentro... Opa, a água entrou errada. Dentro do que a gente estuda, dentro do que a gente pensa, dentro das teorias da linguagem, são aquelas partes responsáveis pelo que a gente faz, né? Então, como assim, professor, o que a gente faz? Gente, tudo que a gente faz é um ato comunicativo. Então, você fez assim, é um ato comunicativo. Você deu o dedo, é um ato comunicativo. Por quê? Porque expressa algo. Então, tudo aquilo que a gente usa, que a gente faz uso, e que a gente expressa algo por meio desse uso, a gente vai considerar esse ato um ato comunicativo. E aí ele é dependente de duas partes, né? Da questão da intencionalidade e aceitabilidade, que não são as questões do caso agora, mas posteriormente eu acho que seria um bom assunto para a gente tratar, sobre as noções de texto. Que aí abre interesses bem interessantes para a gente poder discutir. Mas, no caso, o foco de hoje são as funções da linguagem e a questão dos eixos que permeiam, né, essa comunicação que advém a questão das funções da linguagem. Então, vamos seguir. Dentre esses itens, né, que a gente pensa agora na questão da comunicação, né, os fatores de comunicação, a gente tem o emissor, receptor, mensagem, código, canal, contexto, ou também conhecido como referente, né. Aí a gente tem esses seis fatorzinhos da comunicação, e tem esse aqui que eu coloquei extra, que não é bem um fator de comunicação, mas é uma das concepções que também entram nessa questão, que é a questão do ruído na comunicação. Eu vou explicar melhor cada um deles, e aí a gente vai entrar nessa discussão para a gente poder compreender como é que se estrutura tudo isso. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá tudo ok? Vocês são maravilhosos. Pronto, perfeito. Vamos seguir. Então, a canetinha rosa aqui para militar. Então, furo Bolsonaro. Tchau. Pensando, então, nessa questão dos itens, desses fatores da comunicação, a gente tem o emissor, que também é chamado de locutor ou falante, é aquele que propaga o discurso. E esse discurso, por vezes, pode ser também oral, pode ser escrito. Então, a gente tem essa questão de perceber que esse discurso ele não é especificamente somente um discurso político. Meu Deus, Matheus, você está confundindo minha mente, eu não estou entendendo mais nada. Calma, meu anjo. Gente, quando a gente fala em discurso, dentro da área de letras, resumindo, dentro da área de letras, quase tudo é tudo. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa, né, vou usar esse termo coisa que eu não gosto, mas vou usar. Uma coisa, ela pode significar tudo dentro daquele eixo. Então, depende muito da concepção que a gente está usando.
E aí, pensando agora na concepção do discurso, a primeira coisa que a gente fala, nossa, ele fez um belo discurso, o que vem em mente? Um político. A gente vem em mente Bolsonaro discursando, não, porque é impossível que ele faça um bom discurso. Não tem condições, né? Não tem. Mas vamos seguir pensando em discurso, né? Então a gente tem essa questão do discurso como algo que é naturalmente político, mas não é. Por exemplo, o que eu estou fazendo agora é uma espécie de discurso, só que é um discurso dentro de um outro gênero, que é o gênero aula, né? Que eu não sei se o professor abordou, mas o aula também é um gênero, o seminário é um gênero. Aí a gente entra dentro da categoria dos gêneros discursivos. Professor, você está falando de quê, afinal, meu filho? Não estou entendendo mais nada. Gente, eu estou falando sobre a questão do emissor. Ah, professor, e o que o emissor tem a ver com o discurso? Porque é ele que emite, é ele que propaga, é ele que fala. Então, o emissor vai ser aquela pessoa que vai trazer as ideias, que vai falar. E sempre tem o ouvinte. E aí a gente pensa agora em Bolsonaro. Putz, grila. Vou usar o putz, grila, porque eu não posso falar o puta que pariu. Eita, poxa, meu Deus, que horror, professor. Você tá xingando, você vai pro inferno. Tô nem aí, né? Mas é aquele ditado. Seguindo. Meus amores. Gente, vocês riem demais. Vocês são muito risonhos, né? Enfim. Seguindo. Pessoal, então, dentro dessa questão, pensando agora no maldito do Bolsonaro, e a gente tem os receptores, que a gente tem os bolsominions, né? Então, temos essas categorizações, cada um dentro do seu dentro do seu eixo, que a gente não gosta, mas respeita porque faz parte do universo. Pensemos agora nesse sentido. O emissor é aquele que emite, que fala, que discursa, que propaga, que transmite uma mensagem. E aí a mensagem já é um outro fator de comunicação, né, que a gente vai falar logo após, que poderia estar entre o receptor e o emissor, né, mas eu vou explicar. Então a gente tem o emissor que emite esse discurso por meio de uma mensagem que também usa o código, eita, professor, está enrolando tudo. Calma, vou explicar, vocês vai fazer sentido. Então, o emissor emite um discurso, ele fala, e tem sempre alguém que escuta. Às vezes, infelizmente, sempre tem alguém que escuta. É o caso dos bolsominions, né, que escutam o maldito do Bolsonaro. Mas, seguindo, então, a gente tem aqui, dentro dessa questão, que o receptor, ele é o interlocutor, ouve. Como assim interlocutor? Porque inter é aquele que está entre o locutor, né? Então, entre o locutor é aquele que está na posição de receptor, mas que também interage. Então, a gente tem aqui também a questão da interação linguística, da interação discursiva, né? E pensando nisso, a gente tem a questão do receptor como não somente aquela pessoa passiva, não somente aquele que escuta, o que ouve. O leitor pode ser um receptor, mas o leitor também faz inferências, né? Então, meu cabelo tá uma miséria, né? Putz, eu tô louco pra falar, eu não vou xingar, prometo. É feio, xingar é errado. Vamos lá. Pronto, retomei. Então, a gente tem um emissor que emite uma mensagem para um receptor, que é a pessoa que escuta. A gente tem o Bolsonaro falando merda e tem os bolsominions ouvindo merda. O que é a mensagem? É toda a merda, a mensagem é a merda, entendeu? É toda a merda que o Bolsominion, que o Bolsonaro e os bolsominions falam. Então, a mensagem, na verdade, pensando agora numa questão mais teórica, né, mais objetivamente teórica, a mensagem seria o objeto utilizado na comunicação, que esse objeto ele é usado de forma para representar o conteúdo. Então, como assim representar o conteúdo? Gente, eu vou ficar falando só a, o, se, lu, o. Não entende. Então, a gente usa a mensagem como um conjunto de conhecimentos, né, como um conjunto de conteúdos. Então, a gente tem um conjunto de informações, que essas informações precisam fazer sentido. Para ser mensagem, precisa fazer sentido. Aí a gente já evoca a questão da teoria da variação linguística, tudo isso. Mas não vou falar agora, porque senão a gente vai se demorar demais, vai perder o eixo da meada. Só para repassar, né? Então, o emissor é aquele que emite, então aquele que propaga, que fala, que passa a mensagem. O receptor é aquele que recebe aquela mensagem, que escuta, que ouve e que também interage, né? Então, tem essa questão da interlocução, que é aquele que está entre o discurso, entre ouvir e falar, né? E a mensagem, que é o conteúdo que é utilizado por esses dois seres, né? Que estão nesse processo de interação. Ficou clara essa parte?
Só para a gente dar subsequência, por favor, me confirmem. Olha, eu falei mal do Bolsonaro, saiu gente. Ai, meu Deus, será que eu estou ofendendo os bolsominions? Tô nem aí, eu quero ofender mesmo. Pronto, vamos seguir. Eita, professor, quanto texto! Gente, calma, eu só tô colocando o texto para vocês entenderem melhor. Por quê? Porque depois do texto você faz o resuminho. E tava maior, tá? Então eu já dei uma resumida aí. Tá ficando claro, maravilha. Então, lembram que agora há pouco eu falei sobre um tal de um código? Gente, o código é o conjunto de signos que serão utilizados na mensagem. Professor, o que diabo é um conjunto de signo? Áries, Escorpião, Capricórnio, Virgem, Câncer, Leão, entendeu? É isso. Então a gente junta todos esses signos. Não, mentira, não é isso não. Gente, os signos, quando a gente pensa em signo, a gente pensa em signo linguístico, a gente pensa signo. Signo é significado, né? Esse os aí é como se fosse uma forma de terminação, que eu não sei agora exatamente qual é a derivação dela dentro do eixo de latim, mas esse signo vem de outra palavra que agora também fugiu à mente. Eu já fui monitor de latim, eu sabia, mas hoje eu não sei mais porque eu perdi a prática. Mas pensando agora de modo objetivo, vamos lá, foca, Matheus, foca. Esse signo vai ser em relação ao significado. Então, como assim, professor? Um conjunto de significados? Exatamente, um conjunto de palavras, porque as palavras por si só, elas possuem determinados significados. Então, se eu digo, eita, é uma interjeição. Então, essa interjeição, a gente já deu um significado, né, que é o significado de interjeição. Então, essa interjeição, ela tem outro significado após esse próprio significado, que é o que ela é. Então, a gente tem o que ela é e tem o que ela significa. É como se fosse um eixo significante e significado. Não precisamos saber isso, porque isso aí é uma coisa do curso de letras especificamente. Mas eu só estou trazendo para vocês entenderem mais ou menos. Professor, resumidamente, me diga logo, o que é código? O senhor está enrolando demais. Gente, código é a língua. Pronto. Código é a língua. É isso aqui. Não. É isso que eu estou fazendo agora. Eu estou falando. Então, isso, por exemplo, isso, acabei de dizer isso. ISSO é um código. Por quê? Porque é uma palavra. E as palavras são códigos. E aí a junção dessas palavras formam o quê? A mensagem, que é justamente aquilo que tem que conter o quê? Informação. Uou, professor! É isso aí. E aí a gente passa agora para os canais de comunicação. Gente, o que são os canais de comunicação, professor? Gente, corresponde ao local ou meio por onde a mensagem será transmitida. Pensando agora nessa questão, qual seria o canal primário? O que é primário, professor? É aquilo que vem antes, aquilo que é primeiro. O canal primário é nosso aparelho, né? Ó, a garganta. Nosso aparelho aqui. Então, se eu não tivesse aqui, então eu não poderia falar. Mas tem outras formas. Por exemplo, Libras, né? Não sei usar Libras, infelizmente, ainda não aprendi, mas pretendo um momento da minha vida ter que aprender. Eu sinto que isso é um dever social meu. Pensando na minha função de educador, mas, enfim, seguindo. Então, a gente tem que o canal de comunicação é o meio, é a forma que a gente usa para poder se comunicar. Então, o canal primário seria a língua. Um outro canal, qual seria? Alô, 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 entendeu? Peguei aqui meu celular. Opa, vou ligar para fofocar com minhas amigas. Chama as amigas para afrontar. Olha, MC Loma aí tocando, show de bola. E aí a gente tem um contexto que também é conhecido como referente, que trata-se basicamente... Que diabo foi isso? Carregador. Que basicamente, amores de titio, minhas coisinhas fofas do coração, trata-se da questão comunicativa, né? Oi? Tá ficando claro, ótimo. Pronto. Que aí trata dessas questões significativas dentro... perdão. O contexto, também chamado de referente, trata-se da situação comunicativa em que estão inseridos o emissor e o receptor. O que é isso, professor? A situação comunicativa? Gente, eu estou numa aula, então a gente vai determinar uma certa condução, né? A gente vai ter um determinado modo de se expressar, uma determinada forma específica, né? Tem algumas questões algumas especificidades. Então, o contexto, o referente àquela situação é o que a gente poderia chamar, dentro da questão da teoria do texto, de situacionalidade, né? O momento ali de ocorrência e tal. E aí, professor, para encerrar essa partezinha, o que diabo é ruído da comunicação? Gente, ruído da comunicação ocorre quando não é decodificado de forma correta pelo interlocutor. Por exemplo, o código utilizado pelo locutor, desconhecido pelo interlocutor,
barulho local, voz baixa, entre outros. O que seria isso, por exemplo, professor? Um código desconhecido pelo interlocutor. Gente, se código é língua e eu estou dizendo que o código é desconhecido, então eu estou falando do grego e você é português. Você não sabe grego, nem eu português. A gente vai se entender? Não. Então, isso é um ruído comunicativo. Um barulho no local. Então, você está numa festa, aquela festa lá, a live de Gustavo Lima, né? Todo mundo reunido e desrespeitando a quarentena. Eu vou matar. Então, tá todo mundo lá desrespeitando a quarentena, na live de Gustavo Lima, imperador, como é imperador, é chefe, patrão, seja o que ele é, enfim. E aí tem muita zoada, você tenta falar pro seu crush, caraca, eu quero te dar um beijo. O crush não entende, diz que você chamou ele de resto de parto. Porra, velho, aí é osso, né? Enfim, então a gente tem um ruído comunicativo, né, uma interferência. A voz baixa, então você tá lá falando com a pessoa e a pessoa... Você não entende porra, né? Você sou meu anjo, você tá falando pra dentro, eu não entendo, eu não tô dentro, eu tô fora. Fala aí pra eu escutar, por favor. Entendeu? Seria mais ou menos isso. Dentre outros fatores que aí a gente tem diversos, tá? Agora o negócio vai ficar brabo. Mentira, não fica não. Ó, aqui a gente tem a questão das funções, né? Então a gente tem a função emotiva. Meu Deus, por que se foi? A gente tem a função denotativa, referencial e informativa. Pam, 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 pam. Então, Jornal Nacional. Por exemplo, a gente já pensou logo Jornal Nacional. Por quê? Referencial e informativo. A gente tem a função conativa, apelativa. Mas, mãe, mulher, todo mundo vai, deixa eu ir. Entendeu? A função metalinguística. Cadê feijão? João Cabral de Melo Neto. Todo mundo já deve ter lido essa poesia, já deve ter escutado alguma vez na vida. Função poética. Na minha terra tem palmeiras, onde cantam sabiá, as aves que aqui gojeiam, não gojeiam, como lá. Esqueci o resto do poema. Função fática. Alô, tudo bom? Vai pro baile do tomar tapão? Vou sim, você. Vamos tomar tapão. Show, show, show. É isso. Gente, as funções de linguagem são essas. É tudo isso que eu acabei de fazer aqui, é exatamente o que exemplifica as funções de linguagem. Professor, não entendi ainda. Vou lá, vamos para os conceitos. Deixa eu ver se teve uma mensagem aqui. A variedade linguística não deveria, não pode ser usada como exemplo de ruído comunicativo, porque não seria exatamente o ruído comunicativo, é uma falta de questão, é uma questão de compreensão e de entendimento, mas não seria exatamente o ruído comunicativo. A gente poderia classificar mais uma questão de... me desculpem se eu estiver sendo grosseiro, mas seria mais como uma forma de preconceito linguístico. Vamos pensar aqui agora nessa forma, né? Eita, professor, não estou entendendo nada, o que é que está dizendo aqui, gente? Calma, tá? Vamos lá. Todos os itens, né, aqueles itens que a gente começou logo falando, os primeiros, né, as seis coisinhas lá, que a gente falou sobre referente, código, mensagem, receptor, emissor, todos têm uma relação com as funções da linguagem. Então, o referente, a função referencial. Gente, o que era o referente? O contexto. E qual é o referente aqui? A mãe. E a mãe é o quê? A pessoa que manda. E aí o pirraio guri lá, a criança pede, que no caso é o emissor, na função emotiva de, ô mãe, deixa eu ir, todo mundo vai. Aí tá lá o amigo esperando, né, o receptor, aí na função conativa, né, como ouvinte, aí ele tá lá e, por meio da mensagem, né, a função poética, ele diz, ó amigo, lamento te dizer, lamento te informar, mas manhã não me deixou ir à festa com você. E aí a gente faz uso de 3 questões. Quais são as 3 questões aqui? O código, a língua portuguesa, que eu uso para falar, a mensagem. Que bom. A mensagem, fico feliz, Maia. Maia. Então, a gente tem um código, né? Então, o código, ele vai passar essa informação por meio da língua, né? Então, aí a gente tem a questão da função metalinguística. A gente tem a mensagem, que tem a função poética. Aí lembram que eu falei, ó, amigo, lamento te informar, mas não poderemos sair hoje. E aí a gente tem um canal. Qual é o canal que a gente está usando aqui? A fala. E a fala vem por onde? Pelo canal primário. Qual é? Aparelho fonador, né? Seguindo o receptor aqui, nosso ouvinte, dentro da questão da função conativa. Seguindo, meus babies.
Oh, professor, então agora nós vamos discutir os significados de cada um lá. É isso mesmo, meus amores. Era para eu ter colocado um emojizinho da bosta e o outro vomitando. Eu devia ter, eu não achei uma ilustração com eles, mas eu adoro aqueles emojis, porque representam exatamente quem o Bolsonaro significa para mim. Um vômito e um cocô. Estou sendo bem escatológico, me perdoem. Quem estiver comendo agora, me desculpe. Então, vamos seguir, né? Dentro da questão da função emotiva, a gente tem uma palavra-chave que delimita, que define. Qual é essa palavra-chave, Matheus? Gente, a palavra-chave que delimita e caracteriza aqui é a questão da expressão. Expressão de que forma? Gente, quando eu uso a função emotiva, eu tenho um objetivo, que é persuadir, convencer, emocionar. Não exatamente convencer e persuadir, mas normalmente emocionar. E aí essa comoção, ela gera um certo sentido. Então, por exemplo, eu estou lá numa conversa com minha mãe, e aí eu quero dinheiro. Aí você chega lá, todo manhoso. Maninha, ô maninha, quer água? A mãe já olha torto e diz, quer o quê, menino? Tu quer o quê? Hein? Tem dinheiro não, viu? A mãe já faz isso, né? A minha pelo menos faz. Então, se a de vocês não fizer, a minha faz. Ela já diz assim, ligeira. Ela é a mulher, capta ali, ela já dá o pai intelectual e já vai-se embora. Não venha não que eu não tenho, não. Então, a gente usa a função emotiva num objetivo, numa questão que caracteriza essa objetividade. Professor, a função emotiva e a função poética são a mesma coisa porque tratam de sentimentos? Não. A função poética ela é muito caracterizada por uma questão especificamente como? Estrutural. Nossa, professor, como assim estrutural? Gente, seja poesia concretista, né, que aí a gente vai ter um exemplo aqui, a gente tem a poesia concretista, por exemplo, a palavra orgasmo, né, em forma de pêndulo, vocês já devem ter visto, que é orgasmo, e aí tem um pêndulo, assim, com a palavra escrita. Então, a gente tem essa forma mais específica referente à questão da função poética, mas a gente vai ver especificamente as diferenciações entre uma e outra. Então, a função emotiva, ela se caracteriza pela subjetividade com o objetivo de emocionar. É centrada no emissor, ou seja, quem envia a mensagem, óbvio. Então, se eu estou lá pedindo dinheiro à minha mãe, eu chego lá e eu sou o emissor, né, ela vai ser a receptora, e aí eu digo, mãinha, já chega todo manhoso, quer água, quer que eu lave os pratos, mãe, me dê R$50 para eu ir pro shopping. A mãe olha e diz, se quiser 10, e taga o troco, viu? Quanto é para trazer de troco? R$8, filho de uma égua. Pronto, é isso, entendeu? Então, dentro dessa questão, é centrada no emissor, ou seja, em quem envia a mensagem não precisa ser clara ou fácil de ser entendida. Como assim, professor? A mensagem não precisa ser clara ou fácil de ser entendida? Porque a gente pode usar os recursos argumentativos de persuasão. Entendam persuasão, olha a piscadinha. Parece um derrame, mas é só uma piscada, não precisa chamar o SAMU. Entendeu? Olha a piscadinha e percebam, não é exatamente uma persuasão, né? Mas é como se fosse uma estratégia argumentativa ali para você gerar uma comoção. Então é mais no sentido de comoção. Professor, o que representa a função emotiva? Esses emojis. Como assim? Você está usando no WhatsApp e aí você está conversando com o Love, né? Você está conversando com o seu Love lá, aí o Love diz, poxa, amor, hoje eu nem vou poder te ver, aí você bota logo a carinha. Chorando, né? Essa daqui, cadê a canetinha? Cadê a canetinha? Pronto, você bota logo essa cara aqui. A depender do caso, não tem a carinha de raiva aqui, né? Mas aí ia ser uma cara assim, um demônio, assim, cadê? Assim. Olha o dente aqui pra fora, já com ódio, querendo matar, entendeu? Algo mais ou menos nessa vibe. Ai, gente. Aí, quando o arroba diz que vem, né? Aqui. Essa, com a carinha de apaixonada, é isso. Vamos seguir. Função denotativa, referencial ou informativa, né? Como assim, professor, referencial? Gente, por que referencial? Porque ela traz referência. E referência em que sentido, professor? Gente, quando eu digo referência, eu estou falando em quê? Em prova.
Prova, professor, aquela que eu tenho que fazer 10 questões, 5 de marcar, 5 de escrever. Não. Prova no sentido de comprovação, de provar, de mostrar, demonstrar, especificar, argumentar, enfatizar, embasar, colocar ali aquele argumento que faça sentido. E aí, como assim, professor? Gente, o jornal, por exemplo, quando eu leio o jornal tem o objetivo de quê? De ser informativo. Informativo de que forma? Referencial. Referencial como? Com referências. Então, ele traz referências da realidade. Basicamente aqui, e aí agora a gente parte ao conceito, possui a finalidade de informar, notificar, anunciar, indicar e referenciar. Preste atenção nesses verbos, né? Esses verbos sempre aparecem. Então, a questão diz lá, a partir prioriza-se dentro dessas questões indicar, né? Anunciar. Então, a gente sempre vai ter uma percepção aí para essa questão desse fator da linguagem, tá? Referenciar, né? A informação é objetiva sobre a realidade. Um bom exemplo de função denotativa são as notícias. Pronto. Aí a gente tem aqui, praias e shoppings no Rio tem movimentação intensa em sábado, dia 13. Gente, essa mensagem, dia 13/6, né? Hoje é um dia depois do dia dos namorados, no caso. Hoje é dia 17. 4 dias, né? 4 dias que isso aconteceu. E aí, nas praias, a polícia retirou banhistas que estavam na areia. A prefeitura diz que o número de casos volta a crescer descontroladamente ou se faltarem leitos, pode retroceder nas medidas de flexibilização. Gente, eu trouxe isso aqui mais um nível de informatividade, né? O que é que está acontecendo aqui em Sergipe? Estão começando a flexibilizar. E quando é que parou? Né? Quando é que parou? Nunca parou. É triste porque, por exemplo, minha mãe, ela é enfermeira, ela trabalha em hospital, e aí ela tem que ir para o hospital toda encapuzada, parecendo um apicultor, uma apicultora, no caso, porque as pessoas não respeitam, as pessoas não têm o mínimo de bom senso e discernimento para agir, né, socialmente. É complicado. Vamos a mais informações. Então, continuando ainda sobre a questão referencial, né? Brasil tem 44.118 mortos pela Covid. Gente, 44 mil, tá? 44 mil pessoas que eram seres humanos, antes de tudo são seres humanos. Então, é 1 ser humano, 2 seres humanos, 3 seres humanos, 4 seres humanos, 5, 6, 7, 8, 9, 44.118 vidas, que eram filhos, que eram pais, que eram mães, que eram irmãos, que eram namorados, que eram o amor da vida de alguém. Tudo isso por desrespeito. Né? Nas últimas 24 horas, 129 óbitos, 23.674 casos. Gente, não somos um número. Nós não somos um número. Não somos estatística. Nós somos pessoas, nós somos vida. A gente tem que pensar nessa questão. É importante que a gente reflita. Qual a nossa função enquanto ser humano dentro do plano terrestre? Plano terrestre enquanto Brasil, mundo, universo, né? Especialistas se preocupam com o ritmo de contagem após a abertura da atividade no Brasil. Gente, o Brasil não parou. A quarentena no Brasil foi uma farsa, né? Enganou a quem? As pessoas se reuniam, tinha live de Gustavo Lima, tava todo mundo lá, fazendo live, né? A gente tem que pensar, tem que refletir. O que é que a gente está fazendo enquanto sujeito, enquanto pessoa? Então, se alguém aqui desrespeitar a quarentena, repense. Não queira fazer parte desses 44 mil, que provavelmente em breve, se já não forem 50, se já não forem 70, se já não forem 100, né? Então, a gente tem que pensar, tem que rever as nossas atitudes e rever o que é que a gente faz, levando em conta que também muitos dos casos estão sendo omitidos, né? Seguindo, então, né? Professor, o que é a função conativa, apelativa? É quando você vem e chega na sua mãe, que eu já disse isso 1000 vezes, mãe, me dê dinheiro. Então, você tem o objetivo de convencer o leitor. É também uma forma, né, de pedir dinheiro à mamãe? Mas aí a gente apela mais na questão das propagandas. Então, naturalmente, você viu uma propaganda na questão... Meu amor, leia o comando primeiro, né? É o importante. Leia o comando. E aí você vai e taque pau.
pode ter quase 90%, 95% de chance de que seja a função conativa ou apelativa, que aí a gente vem dentro dessa questão das propagandas. Procura convencer o leitor, dar conselhos ou ordens, então a gente vai pensar em quê? Conselhos ou ordens, verbos no imperativo, então leia, faça, veja, observe, note, né? Então sempre os verbos vão estar no imperativo afirmativo, normalmente imperativo afirmativo, porque tem esses valores ordenativos, tá? Algumas mensagens, deixa eu só conferir. Aqui no Rio, muita gente estava indo para a praia em abril e maio, é terrível. Sim, no meu bairro, no Rio, parece que nunca rolou quarentena, as pessoas não respeitam. Aqui em Brasília também, ruas lotadas, nem parece que estamos em quarentena, muito triste. Aqui no Pará também. Então, é Brasil inteiro, né? Não é só em Aracaju. Isso me felicita que não é só em Aracaju, não, de forma alguma. Isso me entristece bastante, porque a gente não... Eu percebo o quanto a gente não evoluiu enquanto sociedade, enquanto ser humano, enquanto pessoas que pensam que tem a vida do outro ali também, que não somos responsáveis apenas por nós, mas também por outros, por terceiros, por segundos, terceiros, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos, nonos, enfim, né? E aí, voltando ao nosso foco. Então, a função conativa, ela normalmente tem um valor imperativo, um valor de ordenar, né? De ordenar, então, de convencer, de passar essa determinada imagem e tal. E aí a gente normalmente está, por exemplo, ela se faz presente em livros didáticos, manuais, livros de autoajuda, texto publicitário. Gente, principalmente em texto publicitário é o que a gente mais tem, o que a gente mais lê e o que a gente mais vê, né? O curso Publicidade e Propaganda foi basicamente criado para fazer a gente acreditar que precisa comprar o que a gente não precisa. Mas é isso. Pronto. Exemplos, professor. Todo mundo conhece. Então, se eu simplesmente não tivesse colocado a imagem aqui da Coca, se eu tivesse colocado Coca-Cola, se eu tivesse só colocado a imagem do McDonald's ou do BK, o que seja, tanto faz, todo mundo ia conhecer. Por quê? São propagandas internalizadas. São propagandas internalizadas. Final do ano, todo mundo já espera a propaganda da Coca-Cola do Urso Polar, bebendo Coca. Todo ano a gente já espera isso. É mais certo que o show de Roberto Carlos na Globo, né? Mais certo. Eu queria fazer um adendo, né? Só a essa nova propaganda, né? Que foi essa nova roupagem dadas às novas propagandas. Então, Sidney, você está aí? Professor Sidney está aí? Você poderia traduzir para a gente aqui, que eu sou péssimo em inglês, essa parte aqui. Estar separado é a melhor forma de estar junto, unido. Pronto, exato. Eu sou péssimo em inglês, então eu nem me arrisco, eu tenho medo. Eu tinha a noção que era mais ou menos isso, mas eu preferi não arriscar. Como eu tenho o professor Sidney aqui, que manja muito mais de inglês que eu, então eu prefiro recorrer aos universitários que sabem. A gente tem aqui, por exemplo, essa imagem da Coca, né? Antes a gente sabia que, na própria lata que a gente vê que a Coca-Cola aqui tá tudo juntinho. Hoje, a nova embalagem, a Coca-Cola é separada. O C é separado do O, que é separado do C, que é separado do A, que é separado do outro C, que é separado do outro O, que é separado do L, que é separado do A de novo. E aí, a melhor forma de estar junto, de estar unido é estando separado, né? Mais ou menos isso. A mesma coisa a gente tem com o M, né, do McDonald's, que aqui estão separadozinhos. Antes a gente percebe aqui, deixa eu mudar a cor da canetinha. Então aqui, né, a gente percebe que estão separadinhos, aqui separado. Aqui a gente percebe que está junto, né? Aqui o Mzinho separado, aqui a gente já percebe que está junto. Então a gente tem essas percepções. Então tudo isso aqui são questões apelativas, questões conativas dentro dessa questão desse ínterim de propaganda, né? E também está dentro da autoajuda. Então Augusto Cury, para quem gosta, enfim, não é minha vibe, mas a quem goste. Então manuais didáticos, enfim, por essa questão de ser mais ordenativo, né? Os manuais de livros didáticos e tal. Então vamos seguir. Função metalinguística. Gente,
eu achei fantástico aqui a questão da função metalinguística, porque eu trouxe essas duas questões. Primeiro, essa tirinha aqui que já tem o nome metalinguagem, né, naturalmente, e aí, isso aí, um biscoito da sorte, aí você vê o biscoito da sorte e tem uma foto do biscoito da sorte mostrando tudo o que aconteceu na tira, exatamente o espaço. Você achando o biscoito da sorte aqui, você lendo o biscoito da sorte que está aqui no quadrinho 2, a foto do biscoito da sorte que está mostrando aqui no quadrinho 3, que também aqui é o 3, e aqui o quadrinho 4, já adiantando, a carinha dele de desespero, né? Pronto, simulado de Enem de literatura, simulado de Enem de literatura. Já expliquei a função metalinguística só olhando a imagem antes mesmo de fato falar o que ela é. Então, a função metalinguística, que aí a gente pode pensar na questão do código, lembrem da associação, usa a mesma linguagem para explicar a mesma mensagem. Então, lembra do poema do Catar Feijão? Né, de João Cabral Manuel Neto, João Cabral de Melo Neto, tá? Uma outra forma metalinguística que a gente tem, naturalmente metalinguística, obviamente, utilitariamente metalinguística, o dicionário. Independentemente da língua que seja escrito o dicionário, ele é metalinguístico. Por quê? Porque vai fazer uso do código específico de lá. Então, um dicionário de inglês, ele vai estar escrito todo em inglês, com palavras em inglês, dando por meio de palavras, o significado de palavras. E aí a gente tem aqui essa ilustração de Frida Kahlo, 1915, eu acho, né, que ela está pintando um quadro dela. Eu acho isso incrível. E aqui o quadro foi modificado, né, a foto original não é assim, mas o quadro foi modificado aqui e tem essa autorretrato, né. Aqui a gente tem a metalinguagem da metalinguagem, porque ela está pintando a si mesma, e aí a gente tem a foto da foto, que é a foto dela pintando uma foto dela, que é como se fosse o quadro uma foto dela. Então, seria um outro exemplo de metalinguagem. Dentro do Enem, cai muito isso, né? Então, cai muito a metalinguagem em tiras, cai muito em textos, e cai muito, nem tanto a questão da concepção do dicionário, mas eu quis trazer, né, o dicionário para vocês perceberem mesmo. E na questão de artes, cai muito essa questão sobre Frida e tal. Então, é bom a gente dar uma revisada ou rever, observar melhor esse eixo. Professor, função poética. Sim, gente, função poética. Estava longe, mas chegamos. Então, a função poética, muitos confundem com a função emotiva, sim, eu já tinha adiantado isso. A emotiva tem como objetivo emocionar o leitor, já a função poética importa mais a mensagem, né? Então, ela se importa mais com a mensagem, a forma. Então, lembrem da forma. Forma como? A forma em que sentido? Isso mesmo. A estrutura, né? Então, a gente tem uma observação muito mais atenuada à estrutura, tá? Cadê? Poética, mas a mensagem em si, forma de... pronto. E a forma como ela é transmitida. Então, a gente tem essa questão da literariedade, né? As palavras são usadas no sentido figurado, também tem essa questão, então, na função emotiva, não é no sentido figurado, porque tem um objetivo. Mas na função poética, embora haja um objetivo, o sentido figurado, por meio da literatura e literariedade, dos efeitos literários, faz-se uso. E aí, lembram que eu comentei a vocês sobre a questão dos textos, que embora eles prezem por um viés estrutural, que a gente vai reconhecer muito mais claramente, que é a função poética pela questão estrutural, dentro da questão estrutural não é só a questão do soneto, não é só 2 quartetos, 2 tercetos, não é só quartetos, heptília, enfim. Então, a gente tem outras formas, que aí eu trouxe para vocês também as formas de poemas concretistas, né? Aí a gente tem esse daqui, que dá para ler de várias formas, então, me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Não, na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto, já em prosa, existe coisa mais gostosa? Lua na água, alguma lua, lua alguma. E aí a gente tem aqui, que eu já trouxe indiretamente para vocês, na minha terra tem palmeiras de canto sabiá, as aves que gojeiam, não gojeiam como lá. No céu tem mais estrelas, nosso céu tem mais estrela, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Função fática. Hello, it's me.
E eu não sei mais o resto da música, mas tem. Então, Adele, né? Professor, como assim função fática se tem Adele? Gente, a função fática é a interação. E aí eu peguei Hello, It's Me, porque traduzindo, né, e obviamente, essa não tem como não saber, né, mesmo não sendo naturalmente inglês, então, hello, olá, sou eu, né, oi, sou eu, e aí, meu brother, entendeu, é nesse sentido. Então, a gente sempre vai perceber que, que a função ela é função fática, por uma questão de que é uma linguagem muito mais, como é que eu posso dizer? É uma linguagem muito mais usual, então ela pode estar num sentido um pouco mais informal, né? Então, e aí, oi, oi, alô, alô, beleza, tudo bem, olá, como vai? Então, o WhatsApp, a conversa de WhatsApp é muito fático, né? Porque é uma comunicação interação entre emissor e receptor, e aí a gente percebe que é aquela linguagem de dia a dia. Então, você vai lá na mesa de baixo, você diz, e aí, meu brother, bota a cerveja aí. Você não vai dizer, por favor, por obséquio, meu caro jovem, por cidadão desta cidade bela, gostaria que Vossa Senhoria pudesse, por favor, trazer uma bebida cevada para mim com gelo, né, muito bem gelado. Então ninguém vai dizer isso no bar, né, gente? Você chega lá e diz, ai, meu brother, traga gelado, traga boa, véu de noiva, entendeu? Para quem bebe, não é o nosso caso, né? Porque somos todos, amém, de Jesus, da família tradicional brasileira, amém. Rezemos, amados. Senhor, não, chega, né? Nem dá. Então aí a gente tem essa ilustração, né, do alô, desses dois bichinhos falando aí, que eu achei engraçadinho, aquele do dentinho. Alô, hello, it's me, entendeu? Aí tem a resposta dele aqui na forma de Adele, ok? Seguindo. Oh, professor, então você trouxe mais um resumo só para fixar essa questão? Trouxe. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu gosto de deixar tudo bem claro. Então, vamos lá. Função referencial, está ligada ao contexto. Função poética, está ligada à mensagem. Função emotiva, ao remetente. Função conativa, ao destinatário. Função fática, é o canal. Função metalinguística, o código. Vamos retomar. Função referencial, gente, o contexto. O contexto de que forma? Jornal Nacional, lembre. Função poética, a mensagem. Então, como assim, professor, a mensagem? O foco está na estrutura. Então, o foco está no significado, nas formas. Lembre da forma. A função emotiva, no remetente. Como assim o remetente? Aquele que vai lá falar, né? Então, isso mesmo. Você chega lá com todo aquele seu carisma, je ne sais quoi, né? Como diriam os franceses, e aí você fala, minha mãe quer uma água, né? Vou usar esse exemplo do que é uma água para sempre. E aí a gente tem a função conativa, que é o destinatário, que aí é a mãe que diz, não, problema seu, você que lute, né? Aí a gente tem a função fática, o canal, então, alô, alô, mon amour, e a metalinguística, o código, né? A própria língua, ok? Então, resumindo, de modo muito claro. Eu não vou ler isso aqui para a gente não ter que, entre aspas, perder tempo, mas vocês vão ter slide, então basicamente essa figura aqui é um resumo de tudo o que a gente viu, né, de tudo que a gente estudou nessa aula até agora. Então, eu vou disponibilizar os slides para vocês, então não precisa se preocupar. Mas, basicamente, é trazendo uma outra forma de tudo que eu já disse. Então, se não ficou claro da forma como eu disse, ou se ficou claro, estou trazendo essa outra forma aqui como reforço positivo, ok? Vamos à prática, meus amores. Eu vou deixar aqui 2 minutinhos para vocês lerem, e aí depois eu vou responder com vocês, mostrando como eu responderia. Ok? Podem começar. Quando tiverem a resposta, é só mandar no chat. Lembrem, usem as estratégias que o professor Sidney passou. Então, a gente vai primeiro dar uma observada no comando, né? Olha ali o que é que o comando direciona a gente para ler, para ver, para saber o que é, afinal. Lembrem do que eu falei na aula, né? Óbvio que a gente precisa saber do conteúdinho. Opa, na verdade tem um erro aqui. Pronto, agora tá ok. E aí, já tem resposta? Deixa eu abrir um espaço para a cola. Querem que eu dê uma voltada para vocês observarem aqui a tabelinha? Deem uma olhada aí, né?
Número 3. Passei. Pronto. Conseguiram responder, gente? Vocês estão conseguindo? Eu não sei. Estou confuso. Pronto, ok. Então, deem as respostas de vocês, por favor. Que aí a gente vai... Já passamos, faltam... Pronto, vamos lá. Primeiro, o que é que a gente faz, Matheus, quando a gente vai responder uma questão? Vou parafrasear o professor Sidney. Eu, enquanto aluno, na minha época de vestibulando, de Enem-bulando, eu lia primeiro o comando. Onde é que está o comando? Aqui. E a gente sempre tem que prestar atenção nos verbos do comando, né? Os verbos normalmente estão aqui. Assinale a alternativa que indica a resposta correta. Então, a gente já tem um direcionamento que a gente quer a resposta correta. Então, não é a incorreta, né? Então, se é correta, a gente vai pensar no que é adequado. Além disso, para tentar convencer a si para comprar o seu... Ai, meu Deus, essa questão está toda alterada. Gente, me perdoem. Era só para vocês prestarem atenção no anúncio. Desculpem, eu vou modificar isso depois. Mas, bom, aparentemente, o que a gente tem que focar aqui é as funções da linguagem podem ser encontradas em vários tipos de texto, inclusive nas histórias em quadrinhos. Nesse caso, não é uma história em quadrinho, né? É um anúncio publicitário. E aí, o que trata de anúncio publicitário, Matheus? Qual a função responsável por anúncio publicitário? Isso aí. Letra E, né? Naturalmente. Vamos à próxima. Lembrem das referências. Oito e 35 eu respondo. Pronto, já responderam, maravilhoso. Então, novamente, aqui a gente vai fazer o quê, Matheus? Comando da questão. E o que o comando da questão diz? Basicamente pergunta qual a função da linguagem que predomina no texto. Então, predomina aqui, né, valor interrogativo, no texto, qual a função da linguagem. Gente, o texto, ele está trazendo informações. Sempre que o texto traz informações, a gente pensa em quê? Nas referências. Referências como? Olha aqui a referência pela ABNT. Então, é uma das coisas que a gente sempre tem que observar também quando a questão for sobre funções da linguagem, a gente tem que olhar também a referência da questão, além de olhar o comando da questão. Matheus, a referência somente me conduziria a entender que isso era isso, aquele outro? Não. Mas a gente precisa dar uma observada no texto em que sentido? Porque ele traz um valor informativo. Então, aqui, a biosfera que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades maiores chamadas de ecossistemas, unidades menores, perdão, chamadas de ecossistemas. Que pode ser uma floresta, deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migração. Gente, essa questão é óbvia, né? Está trazendo informação. Então, se está trazendo informação, está trazendo referências, letra E, função referencial. Obviamente. Por quê? O texto trata de noções informativas e noções conceituais. Exatamente, está trazendo noções informativas, né? Informando sobre a questão da biosfera e dos ecossistemas, e conceituando. Então, é basicamente isso. Por que não seria conativa? Porque o texto procura orientar comportamentos do leitor. Não, o texto não está direcionando você a forma de como você deve se comportar no meio ambiente. Poética, porque o texto chama atenção para os recursos da linguagem. Não. Primeiro que a estrutura é em prosa, né? Aqui a estrutura é argumentativa, em prosa, não está em verso. Então, a gente pensa sempre na questão estrutural.
quando pensa em poética. Fática, gente, pelo amor de Deus, não tem condições de aqui ser fática, porque ninguém está falando alu, não está uma linguagem coloquial, não está uma linguagem, como é que eu posso dizer, não está uma linguagem usual, assim, que você fala na mesa de bar, né? Você não vai chegar na mesa de bar e dizer que a biosfera reúne em ambientes, né, desenvolve seres, ninguém faz isso. E muito menos emotiva, né? Porque o autor expressa um sentimento em relação à ecologia. Não, ele não está expressando sentimento, ele não está dizendo que eu gosto da ecologia, eu amo a ecologia, pelo contrário. Ele está trabalhando a área da ecologia e está trazendo informações sobre, né? Então, letra E. Pronto, essa é a última, para a gente encerrar, e aí vocês estarão livres. Então, 2 minutinhos aí, ou 3, né? Essa é um pouquinho mais enjoada. Eu coloquei níveis, então eu coloquei a mais fácil, coloquei uma mediana, e coloquei essa daqui que é mais enjoadinha, mas também é boa. E aí, pessoal? Tem certeza, Mayara? Dê uma olhadinha melhor. Ai, Mayra, perdão, me desculpe. Me desculpe, gente, eu sou péssimo com nomes. E eu tô vendo o celular de longe, eu sou míope, tá? Embora eu use óculos, às vezes assim falha. É isto. Miriam, letra C. Não exatamente. O interlocutor aí não necessariamente é o foco, né? Então já eliminamos 2. Temos 3 alternativas aí para decidir. Clara disse letra B. A atitude do enunciador sobrepõe aquilo que está sendo dito. Pode ser o referente a um elemento que se sobressai em detrimento dos demais. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Bora, pessoal, estou esperando vocês responderem. Ou ninguém está conseguindo. Cadê as respostas? Posso resolver com vocês agora? Então, vamos lá. Ainda seguindo esse mesmo padrão, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, ler o comando da questão e observar as palavras de comando. Quais são as palavras de comando? Normalmente os verbos. Então, vamos lá. Nos textos em geral, aqui é o comando, tá, amores? Então, aqui de vermelho é o comando. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, como o predomínio, entretanto, de uma sobre outras. Então, num texto sempre vai ter várias funções, né? Sempre vai ter uma ou outra função, ou mais de uma, mas normalmente tem um predomínio de uma, né? Sempre vai ter uma que se sobressai entre as outras, porque ela é o foco daquele instante, daquele momento. Então, ela é objetivamente, o texto é objetivamente pensado nessa figura, nessa forma, tá? Então, no fragmento da crônica, desabafo, que é aqui a função predominante, então a gente tem que entender
aqui, que ele já diz a função predominante, né, a função da linguagem predominante, foco no predominante aí ele já diz qual a função, emotiva ou expressiva, né, que são a mesma coisa, que a emotiva, lembrem, emotiva é diferente de poética, né, porque tem um valor muito mais específico a poética foca mais na questão da mensagem, né, então a poética foca na mensagem, na estrutura. Pensei, aqui é um tá? Horrível, mas é. E aí a emotiva, ela pensa mais na questão do eu e da subjetividade. Do eu, eu vou botar sub, mas vocês lembrem que é subjetividade, tá? Pronto, então do eu e da subjetividade. Aqui, a emotiva, ok? Então, pronto, a gente já viu qual é a função que predomina. Nesse caso, a gente vai precisar dar uma observada no texto. Por quê? Porque ele pede que você diga o que é de acordo com o texto, né? Qual a função predominante dentro do texto. Então, desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é a típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala, que esqueci ontem à noite, 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica, recados chatos, contas para pagar que venceram ontem, estou nervoso, estou zangado. Gente, o direcionamento dessa questão, lembrem, função emotiva, o eu. Quem está presente aqui o tempo todo? O eu. Então, eu tenho uma questão do eu, né, uma presença do eu lírico aqui, uma presença forte do posicionamento da pessoa que fez. Então, tem uma emoção específica aqui, desse emotivo, né, essa expressividade, essa demonstração. Qual a alternativa que trata sobre essa questão da demonstração? Que trata sobre a questão de uma percepção do sentimento? Letra B. Ah, Matheus, não entendi porque letra B. Vou explicar. Gente, a atitude, quando diz aqui, a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito, exatamente. A atitude dele é de uma pessoa que está desabafando. Então, o desabafo, o ato de desabafar aqui, o ato de desabafar se sobrepõe de que forma, professor? De modo que exprime o que ele está sentindo. Então, a gente consegue ver, tanto é que a forma como eu li, demonstrava determinados sentimentos. Então, essa condução da leitura não é desproposital. A forma como eu li é porque o texto conduz a ser lido dessa forma, uma leitura interpretativa. Então, a gente precisa observar desse modo. E aí, é justamente aqui, a gente tem uma atitude do enunciador, aquele que fez, que propaga, que se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Exatamente, se sobrepõe àquilo que está sendo dito. É exatamente isso. Por quê? Porque o sentimento está ali acima do que é dito. A demonstração do sentir está acima do que é dito. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Não. Ele não está falando aqui sobre a descrição do desabafo. Ele não está dando o significado de desabafo, né? O conceito dicionarizado, né? O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. Não. Ele não está pensando aqui no interlocutor que vai ler. Ele está pensando muito mais num desabafo dele. É como se fosse um diário aqui, né? O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. O contexto se sobressai em referente aos demais. Nem tanto, né? O contexto está aqui presente. Então, a letra D é como o Sidney colocou, né? Todas as alternativas do Enem parecem estar corretas. Todas elas têm um quê de, poxa, essa daqui mas essa daqui é mais, mas essa é mais que essa, mas essa é mais que essa, entendeu? Então, todas parecem estar certas, mas sempre tem uma mais certa. Então, prestem atenção no conceito que a questão pede, né? No que a questão está perguntando. Então, aqui a questão pede a função predominante, né? Então, a questão predominante aqui não é a questão referencial. Por que não é referencial? Porque não está falando exatamente sobre um conceito, não é explicando algo. Então, a gente está tratando aqui muito mais sobre um desabafo, propriamente dito, isso está expresso, né? E letra E, o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Não, gente, não está tendo manutenção da comunicação aqui. Ele não está focando no código, por exemplo, ou na função fática, né? Que seria mais ou menos esse o efeito. Não é bem isso que está sendo feito. Então, letra B, tá? Quem colocou letra B, acertou. Todo mundo conseguiu entender?
Conseguiram compreender? Espero que sim. Fico feliz. Então, gente, esse sou eu. Essa foto aqui sou eu. Talvez não pareça, mas é. Eu engordei um pouco mais nessa quarentena, porque na quarentena a gente só come e dorme. Meu Instagram, né, Campos Mateus _, meu e-mail, então, e meu número que vocês têm no grupo, meu e-mail aí, meu Instagram, caso vocês queiram tirar dúvidas, enfim, ou seguir pra gente conversar, bater papo, ver as besteiras que eu posto. Meu Instagram é aberto, então eu posto um ramo de coisa, eu posto meme, eu posto briga, eu posto coisas contra o Bolsonaro, tudo que eu faço, o que eu mais faço é falar mal do Bolsonaro, assim, se não for pra isso, eu nem vou pro Instagram. Cadê? Deixa eu dar uma olhada para vocês. Vou parar aqui. Eu quero agradecer, de verdade, eu quero agradecer a cada um ao fato de vocês terem continuado, terem ficado aqui. Vocês são maravilhosas, gostei muito. 17, né, o número do Bolsonaro, misericórdia. Mas mesmo assim, eu fico muito feliz que vocês tenham resistido, aguentado, que eu sou enjoado, sou chato e falo demais. E às vezes eu enrolo, né, que eu começo a falar de uma ruma de coisas, mas tudo vai se engajar e tudo faz um sentido, no fim das contas. Espero que tenha sido proveitoso e desejo que vocês tenham uma excelente semana, de bons estudos, uma boa vida e tudo de bom para vocês merecem. Um cheiro e é isso, né? Boa noite e muito obrigado por estarem aqui. Espero que vocês tenham gostado e tenha sido produtivo. Valeu!